Oi, pessoal. Então a gente viu o janelamento que tem alguns problemas, né? Mas a gente também viu uma maneira de minimizar esses problemas que é utilizando uma função que nos leva para extremidades bem suavemente e nos leva para zero também, né? Então isso faz com que aqueles vazamentos sejam minimizados, mas a gente também vê que se a gente tem frequências muito próximas, né, a gente acaba perdendo um pouco de informação ali. Então, vou apresentar um outro problema também, que é esse janelamento de RAM, né, mas na verdade um janelamento de forma geral apresenta, né? Porque a função de RAM eu falei, né, como um exemplo, na verdade, se vocês procurarem, tem infinitas maneiras de você fazer essa função, né? Não existe só essa função de RAM, tá? Existem outras funções que você vai ter esse mesmo comportamento de levar para zero nas extremidades, de forma suave e tudo mais, tá? Aquilo ali foi um exemplo. Mas todos eles, né, todos esses janelamentos, eles incluem esse problema que eu comentei, né? Eles vão ter algumas diferenças, mas eles também, né, apresentam esse tipo de problema. E aqui eu vou apresentar mais um, tá? E a gente vai ver como que a gente pode solucionar isso e, e como a gente pode também tirar proveito, né, desse método aí, que é o método Welch, tá? Uma coisa que a gente pode ter quando a gente faz, né, um sistema aí, a gente considera quando a gente faz esse janelamento, né, a gente vai fazer um experimento lá e a gente vai, sei lá, fazer análise de algum comportamento que está se modificando, né? Aí você vai inicializar o seu experimento, vai coletar os seus dados, né? E aí você espera, na hora que você faz essa FFT, que essa função, nessas frequências que estão ali, elas se permaneçam como a mesma, né? Desde o início até o fim do janelamento. Então, a gente pegou sempre assim, né? A gente constrói uma função de 31 Hz, 51 Hz, e essa frequência ela acontece pelo janelamento inteiro, né? Então, quando a gente realiza esse janelamento, né, usando a função RAM, por exemplo, a gente considera que essa informação ela não varia ao longo do tempo. E a gente tem as frequências de 31 Hz aqui, aqui, né? E por todo o janelamento, é de 51 também, né? Então eu fiz por todo o janelamento, né? Então a gente não tem frequências diferentes em intervalos diferentes de tempo dentro ali do janelamento, certo? Então a informação que é atenuada aqui nas extremidades, ela é a mesma informação que tem aqui no meio. Então não tem problema eu utilizar a função RAM. Mas e se essa função se altera? Então, esses tipos de dados que a gente falou agora, né, que elas não se alteram, são chamados de estacionários. Isso significa que a informação não se altera ao longo do intervalo do janelamento, beleza? Agora, os dados que se alteram, né, que têm frequências diferentes, então, por exemplo, nesse caso aqui, esse caso, a gente tem uma frequência que é mais lenta, né, aí ficou um pouco mais rápido, aí uma frequência maior e assim por diante. Então, essa mudança de frequência aqui, a gente chama que é um sinal não estacionário, né, porque ele muda, justamente por isso, certo? Então, ele pode mudar em frequência, ele pode mudar em amplitude, mudar, né, em diferentes características aí do nosso sinal, tá? E aí o que acontece? Quando a gente aplica a função RAM, nesse caso, a gente vai atenuar as frequências das extremidades, né? E essa frequência mais interna aqui, né, ela não vai ser atenuada. Então a gente pode ter uma falsa impressão que essas frequências do meio acontecem também nas extremidades, mas não é a verdade, né? A gente sabe que, né, vendo aqui agora esse dado, essas extremidades aqui têm frequências diferentes da do meio. Então a função RAM aplicada nesse intervalo aqui, ela não vai ser interessante, né? Aqui, ó, aplicada, né? A gente vê
frequências diferentes aqui no meio do que aconteceria aqui. E é só que essa daqui ela está muito minimizada. A gente nem vai ver ela se a gente fizer a resposta em frequência desse intervalo de tempo aí. Então veja que aqui ó, as frequências das extremidades elas estão acontecendo aqui, elas estão muito pequenas. E as outras frequências elas estão, né, até diferentes as amplitudes, né? Na verdade, essa aqui é 2 mesmo porque ela está bem no meio, né? Mas essas aqui elas sofreram uma mudança. Elas sofreram uma mudança em amplitude, que na verdade era para ser 2 também, né? Então elas também sofrem uma minimização porque nos intervalos intermediários ali a função ela já está começando a diminuir a amplitude, né? A função RAM ela já aplica uma minimização aqui. Então o que a gente faz, né? Como que a gente pode melhorar essa análise aqui? A gente quer saber a frequência que aparece nesse intervalo aqui, né? Como que a gente pode fazer isso? O método Welt ele procura minimizar essas perdas das características dos sinais não estacionários e ele vai fazer o quê? Dividir novamente, né, em outros intervalos aqui. A gente vai pegar, fazer FFT desse intervalo, a gente vai fazer FFT desse intervalo e assim por diante, tá? E aí, cada FFT dessa a gente já vai aplicar a função RAM. Só que a função, né, ela é aplicada para esse intervalo aqui. Então, a minimização ela vai acontecer só nas bordas, né, desse pequeno intervalo aqui. E a gente, então, vai ver essa frequência. A gente vai ver a frequência que acontece aqui, vai ver a frequência que acontecem aqui, e assim por diante. Tá? E aí, no final, a gente calcula a média das FFTs. Então, as FFTs a gente vai ter, né, com o mesmo espectro, né, com o mesmo intervalo ali de frequências, e a gente faz a média das amplitudes, ok? É basicamente isso, tá? Na verdade, existem tratamentos das bordas, né? A gente poderia fazer aquela reflexão, por exemplo, né, que eu ensinei no começo, tá? Mas basicamente o método Welt é esse, ok? Não é só isso, né? Não é só realmente fazer a média diretamente, tá? Mas é uma maneira mais simples de vocês entenderem sem fazer todos aqueles tratamentos que eu já também ensinei vocês. Tá? A gente vai fazer dessa maneira aqui, simplesmente para a gente entender o método. Então, como eu falei, né, ele procura minimizar essas características, as perdas, né, das características dos sinais não estacionários. Só que como a gente faz esse janelamento menor, então o que acontece? A gente dividiu aqui em 6. Então, na verdade, a nossa resolução na frequência está sendo dividida em 6, certo? E a FFT média ela vai ter uma resolução menor do que a FFT considerando a janela toda, todo o janelamento, ok? E podemos realizar sobreposição dos intervalos para conservar ainda mais as características do sinal. Significa, na verdade, em vez de fazer aqui ó, a FFT1 acabar aqui e começar a FFT2 logo em seguida, na verdade o intervalo da segunda ela começa na metade da primeira. E assim por diante, a gente vai encavalando os intervalos. Né? A gente pode fazer esse encavalamento para que a gente tenha, né, uma observação do centro, né, o centro que é importante estar sempre, né, num determinado intervalo aqui do tempo. Então a gente coloca o centro primeiro aqui, aí depois o centro aqui, o centro aqui e assim por diante. Né? A gente vai fazendo uns intervalos que têm uma certa intersecção para que a gente consiga fazer uma análise melhor ainda do sinal, ok? Então vamos ver no MATLAB como fazemos isso. Então aqui eu coloquei uma frequência de 1000, né? E 5000 pontos para cada frequência que a gente vai observar, tá? Porque justamente isso, quando a gente tem aí várias frequências, né? Eu quero que a gente tenha uma boa coleta de dados. Também tem isso, tá? Se você for ver, a gente vai coletar o quê? 25 segundos. Não é muita coisa, né? Então a gente coletou 25 segundos ali de frequência a 1000 Hz, tá? Então a gente vai ter algumas
frequências aqui, que vai de 6 a 26, tá? Então 6, 11, 16, e assim por diante. Peguei aleatoriamente, né? Você pode trocar isso aqui se você quiser. E aqui eu construo o sinal e vou concatenando, né, as frequências, do jeito que a gente viu lá. E aí o que eu vou fazer? Olha, inicialmente eu vou fazer sem ruído, tá? Para a gente observar aqui o que acontece. Vou aplicar a RAM, a função RAM no espectro, em toda o janelamento, fazer a análise, né? E vou fazer a análise também usando o método Welt, tá? Então o método Welt está aqui embaixo. Então eu construo uma janela que eu chamei de 2 vezes o S-rate, então vai ser 2.000 pontos, e vai ter também uma sobreposição desses intervalos, né, que é a metade desse tamanho aqui. Então estou pegando, a gente tem muitos pontos lá, né? Peguei 2.000, né? E aí o próximo, na verdade, ele vai começar. Eu peguei de 0 a 2.000. Aí o próximo vai começar de 1.000 a 3.000. Aí o próximo vai ser 2.000 a 4.000. E aí o próximo vai ser 3.000 a 5.000, né? E assim por diante, tá? Então é isso que eu construo aqui. Quais são os pontos iniciais? Então 0, 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante, tá? E aqui é o vetor de frequências. Então como a gente tem uma é, uma frequência menor, né, na verdade, a gente tem uma quantidade menor de dados, né, a gente vai fazer essa análise de até a frequência de Nyquist usando essa quantidade de pontos, que é a metade, né, da nossa janela. Tá? E aí aplica a função de RAM, né, para cada espaço aqui do janelamento, beleza? Para cada espaço do janelamento. E a gente vai fazer isso, fazer os loops das janelas. Então, para cada janela, a gente vai pegar um pedaço dos dados, que é isso daqui, ó, peguei o sinal, peguei o pedaço do dado, então que é aquela do 0 a 2.000 pontos, né? Aplico a função RAM para esse tamanho de janelamento, então só de 2.000 pontos, ok? Pego a FFT, né, então o absoluto, e divido pelo tamanho da janela pequena, né, daquele pedaço. E vou somando. Então, estou somando aqui as magnitudes para depois fazer a média, ok? E aí a gente vai comparar isso. E aí depois eu vou falar dessa função aqui, que é uma função própria do MATLAB. Então, a gente viu que tem esse problema, né? Então, aqui a magnitude ficou decaída porque eu estou fazendo o janelamento em toda a função RAM em todo o janelamento, né? Então, essas frequências iniciais e as finais acabam sofrendo bastante. Então, a gente quer minimizar essas perdas aí. E aí aqui a gente tem, né, a gente pode chamar dessa FFT completa como uma FFT estática, vamos dizer assim, né? A gente não está fazendo nenhum tratamento. E já na vermelha a gente está fazendo como se fosse uma dinâmica, né? A gente está fazendo de pouco aos poucos, ele vai se movimentando. Então veja que a vermelha aqui, que é o Welt, né? Que é o método Welt, aparece muito melhor os valores das frequências aqui. Como eu falei, teria que ainda ter aquele tratamento das bordas, tá? Mas eu não quis deixar muito complexo o código para a gente, na verdade, entender o método em si, ok? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente for fazer um método Welt, a gente vai usar a própria função do MATLAB, que é o pwelt, tá? Então, o pwelt ele vai pedir como entrada, tá? O sinal, né? O janelamento que você já vai dar o tamanho, então fala assim, eu quero que tenha esse janelamento, né? E usa a função que eu construí aqui em cima. Então, esse janelamento, né? Essa função RAM aqui, ela já tem o tamanho, né? A gente já tem o tamanho. Então, ele já se baseia em cima disso daí, qual vai ser o tamanho. O overlap é qual que é a sobreposição, né? Me fugiu a palavra.
a sobreposição dos pequenos intervalos. Então, eu peguei o mesmo lá de cima, né? Então, tá aqui, que seria 50%, mas a gente poderia mudar também. Aqui, esse NFFT, ele já faz um padding para você. Então, se você quiser um que tenha mais padding, né? Você pode colocar isso aqui maior, tá? E o S-Rate, por quê? Porque ele precisa saber qual que é a frequência de amostragem para fazer o plot para você, para fazer aquele gráfico, para fazer o eixo correto das frequências, né? E aí sai esse gráfico aqui, ó. É diferente do que eu fiz aqui, né? É bem diferente do que eu fiz aqui. Ele vai aqui para baixo, né? Por quê? Porque, na verdade, ele faz a densidade espectral da potência, né? Então, que é o PSD, que a gente chama. Então, a densidade espectral, na verdade, ele divide pela resolução de frequência e faz o decibel, na verdade. Então, a gente vê aqui que aparecem 5 frequências com a mesma amplitude, né? Então, elas têm as mesmas características de amplitude, e aí são 5 frequências diferentes, que devem ser exatamente aquelas 6, né? Ó, 6, a 11, a 16, a 21 e a 26. Beleza? Então, aqui a gente... Cadê? 6, cadê que eu construo os gráficos? 6, né? Essa a frex aqui, né? São as frequências. São as frequências, né? 6, 11, 16, 21 e 26 são exatamente o que aparecem lá. Então eu vou acrescentar ruído para vocês verem por que isso é importante, né? Se a gente faz a análise dessa maneira, eu estou vendo que tem essa frequência. Eu falo assim, não, a frequência aqui eu sei que ela está lá, mas é porque está tendo uma amplitude menor, né? Então eu sei que existe essa frequência, então não tem problema, tá? Porque nesse gráfico aqui eu estou vendo que ela aparece, então ok. Mas e se a gente tem ruído, né? Será que a gente consegue ver aquela frequência? Né? Ou será que ela ficaria misturada com os ruídos? Né? Ah lá, a gente não vê mais ela, né? Então a gente tem um sinal ruidoso. A gente vê que tem essas frequências aqui, mas aquelas pequenas que sofrem, né, com a função RAM, elas às vezes desaparecem. Então aqui na nossa função que a gente construiu, né, elas estão aparecendo, tá? Elas estão aparecendo, então a gente sabe que essas 5 frequências são importantes, né? Mas aqui no PWELT, né, que é a função do MATLAB, é bem mais, ela faz todo esse tratamento, né? Então ela é bem mais interessante, tá? Mas você sabe então aqui que aparecem essas 5 frequências, né, que são as frequências que realmente são importantes para o nosso sinal, né, que são os dados. Ok? Então prestem atenção, né? Então vejam que é interessante fazer essa quebra aí dos chanelamentos, que a gente também melhora como que a gente vê, né, as frequências do sinal, né? A gente pelo menos minimiza aí o que acontece nas bordas. Uma coisa que é interessante notar, agora eu vou fazer essa mudança aqui, e aí vocês vão ver que por elas estarem próximas, a gente possivelmente vai ter aquele problema lá. Então, né, lembrando, quanto mais dados a gente coleta, mais resolução a gente vai ter. Né? Deixa eu minimizar. Vou mudar um pouco o ruído, né? Porque aí, agora com menos dados, fica mais difícil de você retirar essas características, tá? Então, veja que a gente, com menos resolução, ficou mais difícil ainda, né? Olha, nem no PWELT aparece. Tenta fazer até sem ruído para ver o que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque o método de Welt, né, ele diminui a resolução. Então, ele também é um problema, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, olha aqui, a gente tem que possivelmente está acontecendo vazamento também, né? Então, veja, nesse caso, ficaria muito difícil até fazendo essa análise aqui, né? Vamos fazer um padding aqui com um PWELT para ver o que acontece. A gente conseguiria fazer essa análise. Porque aí, no final das contas, realmente você teria que coletar mais dados, né? Também não tem como. Então,
Quando você for fazer a coleta, né, dos dados, se você for fazer qualquer teste, né, também é importante você se atentar, né, à quantidade de dados que você vai coletar, tá? Porque nesse caso aqui, ó, veja, não está aparecendo porque está tendo vazamento. E mesmo se a gente faz o padding, né, ele tem um certo vazamento aqui, porque a resolução não está interessante, né? A gente tem valores ali que são ímpares, né? Então a gente não consegue ver direito essas frequências. Então a resolução também é muito importante, tá, gente? Não é porque eu estou falando assim, você você vai pegar qualquer sinal aí e com essas ferramentas você vai conseguir ver melhor o seu sinal e você vai conseguir fazer tudo. Não, né? Agora eu coloquei o padding e ele ficou mais bonitinho, né? Você consegue visualizar melhor, mas é lógico que a coleta dos seus dados também precisa ser feita de maneira adequada, né? Não adianta você pegar ali pouquíssimos segundos do teste, né, e aí você não consegue tirar tantas as características aí do seu sinal, tá? Então, algumas coisas você consegue resolver, mesmo tendo poucos dados, né? Mas nem tudo também. Então, é importante ter, né, uma boa coleta de dados aí. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode aproveitar agora o método Welt, né, para ver uma análise tempo-frequência. Até mais.